Pai, a gente te louva por esse momento aqui na Tua presença, Pai. E a gente sabe que o que nos reúne não é a presença física, Pai, mas o que nos reúne é que ao fechar dos nossos olhos, Pai, nos vemos em Sião, o Monte Santo, Pai. As pessoas que vêm de baixo, esse monte vem como um monte sagrado, uma fortaleza, um refúgio, um lugar forte, mas na Tua presença, Pai, esse lugar para nós, Pai, dentro nós chamamos de nossa casa. E aqui, Pai, queremos Te oferecer louvores, queremos passar o tempo, Pai, aqui contigo da forma como Te agrada. Por isso, Pai, traz alegria ao coração de cada um. Aquele, Pai, que precisa de consolo, traga o Teu consolo. Aquele que precisa, Pai, ser corrigido, traga a Tua correção, Pai, sempre essa correção com a Tua graça. Aquele, Pai, que precisa alegrar o coração, Pai, sabemos que Você alegrará. Pai, que esse momento, Pai, não seja dirigido por religiosidade, mas seja pela Tua graça, Pai. Amém. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a Ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu, portanto, amar a humanidade, em Teu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha
Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Pode ser. Desde o princípio, Deus Criador, antes de tudo existir, sem referência, você fez a luz em meio à escuridão. E o teu falar, milhares de galáxias faz surgir. E o teu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração. Nas estrelas um sinal do teu amor. Se a criação te louva, eu também vou. Deus da promessa, cada palavra que fala não é em vão. Quando você fala, toda a ciência segue o som da tua voz. E o teu falar, bilhões de criaturas faz viver, evoluindo em torno de você.
posso ver teu coração. Na cor do céu, a graça que pintou. Se o céu te obedece, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Se as montanhas se prostram, eu também vou. Se o mar grita tua grandeza, eu também vou. Se tudo existe para o teu louvor, também vou. Se o vento te obedece, eu também vou. Se em silêncio as pedras clamam, eu também vou. E se todo elogio não bastar, cantaremos 100 bilhões de vezes mais. Meu Salvador, mesmo em fracasso, alcançou meu coração. Foi abandonado na escuridão, a luz deste mundo morreu. E o teu falar faz bilhões de falhas desaparecer, e a sua morte me faz reviver. Se para trás deixou a morte, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração, em cada parte desenhada do teu ser. Se escolheu render tua vida, eu também vou. De bilhões de formas vejo o seu amor, em cada vida que morreu para salvar. Se você escolheu amar, eu também vou, pois faria 100 bilhões de vezes mais. Qual dimensão pode te limitar? É aquele que não deixa um só pra trás. É aquele que não deixa um só pra trás. É aquele que não deixa um só pra trás. Que seu filho, Pai, não nos amou menos que tu, Pai, e não deixou nenhum para trás, Pai. Não deixou, Pai, nenhum para trás, Pai. Aqueles que cuspiram, atacaram pedras ou julgaram ele, Pai, ele também não deixou para trás. Aqueles que zombaram e não acreditaram que ele é o rei, ele não deixou para trás.
Às vezes, Pai, agimos parecido, Pai. Às vezes reclamamos, murmuramos, Pai. E não encontramos, Pai, a verdade. E queremos, Pai, culpar a Ti, queremos culpar os problemas, a política, Pai. Mas é claro que Tu não deixaste nenhum para trás, ó Pai. Aqueles que se sentem, Pai, sozinhos, Pai, em casa, que nesse momento, Pai, o Teu Espírito possa alcançar e que eles possam ouvir, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que Tu não deixou nenhum para trás, ó Pai. Mesmo, Senhor, que a gente esteja ainda seco, cortado, Pai, sem uma gota, Senhor, de água, que é o Teu Espírito, Pai. Ao cheiro, Pai, das Tuas águas, Senhor, brotará, Pai. Que em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, aquele que se sente desta maneira, que nesse momento o cheiro da água possa, Senhor, ressuscitar e que possa brotar a esperança nessa vida. Que possa brotar a verdade, Senhor. Que todas as coisas que têm contaminado, Pai, esta vida, Pai, toda a mentira do mundo, Pai. Toda a mentira, Pai, falando, Pai, que as coisas são desse jeito, são daquele outro. Não, Pai, a gente vive o Teu reino, Pai. E que o Teu reino venha a nós, Pai, neste momento, Pai. Que venha a nós, Pai, esse Teu reino, Pai. E que possamos sentir todas as coisas que são referentes a esse reino, Pai. A paz, Pai, a justificação do Teu Filho, Pai. E a alegria da salvação, Pai. Porque tudo aqui é passageiro, Pai. Tudo aqui é passagem, Pai. Às vezes queremos até Te agradecer, Pai, por mais um ano de vida, Pai, mas sabemos que o que é um ano, Senhor, perto da eternidade, Pai? Onde não há limitação de tempo, onde não há limitação de nada, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que possamos enxergar agora as coisas de um jeito espiritual, Pai. Usa cada um dos Teus filhos, Pai, para falar, Senhor, aquilo que as pessoas, Pai, precisam ouvir, dirigidas através do Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito tenha livre curso, Senhor, Pai, neste momento, Pai. Qualquer impedimento, Pai, que venha atrapalhar os Teus filhos de escutarem a Tua voz, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala, galera. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque hoje nós estamos adeptos do closed caption, né? Não sei se tá... Nem sei o que é closed caption. Quando ele fala, eu fazendo a Libra. É isso. Eu tava até querendo chamar as meninas lá de Santo André. Só vai fazer o peso em Libras. As meninas lá de Santo André que sabem fazer Libras, estava até pensando em chamar elas para... É a Daniela. Acho que a porque Daniela, é bom, né? Para quem não consegue ouvir, né? Tem a possibilidade das Libras, né? Mas acho que no nosso caso é Libras o culto inteiro, para quem consegue e não consegue ouvir. Eu nunca pensei em fazer Libras porque já é muito movimento pra mim. Já é tipo um esporte. Já falo, não, Libras pra mim não dá. Suando, testinha suada. Mas galera, vamos começar não, né? Estamos aí mais um culto do Inote, né? Se de repente tem alguém aí acompanhando a gente hoje pela primeira vez, né? O Inote é um dos departamentos jovens aí da Denipo, com jovens dos 19 anos, como você pode ver, para cima, bem para cima. 19 anos já, eternidade. Como dizia o apóstolo Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além, né? E a água foi pro chão aqui. Amém. Bom, para a gente começar a meditação nossa hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. Os Julão, o Júnior vão participar com a gente aqui, né, do bate-papo. Os caras estão livres aí para compartilhar também, se de repente quiser fazer um louvor, né? Não sabe o que falar. Tem uma música que fala assim, ó. Também. O Paulo doutor. Fica um pouco mais dinâmico também e dá um pouco diferente aí do que a gente tem feito, né? Antes de ler aqui o que eu gostaria de ler, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas olha o que eu tenho aqui. Botinhas, Tremembé, recebi um kit dos irmãos lá de Tremembé. Obrigado aí, pessoal. Botinhas Tremembé.
É nada. A minha Botas pra tu. é nada. Isso aqui é bota de peão mesmo, de obra. Não é tão chique, igual dos irmãos lá de Tremembé, né? Mas a gente também tenta dar uma inventada aí. Eu tava conversando ontem com o Julão, né? E a gente tava falando sobre algumas coisas. Se Deus quiser, a gente vai meditar um pouco aqui. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria ler uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14. É só tô só levantando a bola pro Julão, tá ligado? Só pra ele já foi constrangido, já teve que fazer oração, aí a oração não saiu, aí teve que fazer oração de novo, dupla, né? Dia da humilhação. Fala assim, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui essa palavra ela fala um pouco sobre discernimento, né? Ela fala um pouco aí sobre discernimento. O que é, né? Discernimento é você distinguir algo, né? É você... se você for ver o sentido da palavra, tem a ver assim também com trazer claridade para algo, trazer luz para algo, né? E essa palavra aqui, né, Paulo, ele está falando a respeito disso, sobre discernir as coisas espirituais. E um pouco antes ele fala, né, que o homem natural, ele entende das coisas do homem, né? Então, Eu. Entendo do quê? Comida, Natural, bebida. tudo que tem que ser bem na terra é eu que entendo. E até a gente vê agora, assim, isso na verdade não é agora, isso sempre aconteceu na humanidade, mas nos tempos atuais está mais evidente todos esses movimentos, né, de ordem social, né, de diversas áreas, né, da sociedade, diversos movimentos, e todos, se a gente parar para pensar, tem algum sentido, tem alguma validade, ainda que todos em dado momento extrapolem, e aí até dentro do parâmetro natural começa a perder alguma validade, né? Sim. Mas é o homem natural tentando entender das coisas que eles são pertinentes, né? E aí a gente começa a ter uma série de termos para tratar diversos temas e assuntos, né? Aí não pode falar desse tipo de palavra, não pode falar assim, não pode usar esse tipo de expressão, ou esse não é lugar seu de falar, e enfim, e muitas dessas coisas têm sentido dentro do parâmetro natural, né? E a tentativa do homem de resolver seus problemas, né? E é óbvio, algumas coisas melhoram, mas a gente percebe que nunca soluciona, né? Não soluciona nada, você melhora as coisas, mas os problemas persistem, né? As lutas que tem hoje existiram num passado distante ou não tão distante, e a gente melhora, mas não vence, né? Sim. Porque é o homem tentando dar a sua luz, a sua solução para as coisas. E aqui, Paulo está falando, né, que o homem natural ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. E às vezes você tenta, dentro de uma discussão, de uma conversa dessa de ordem natural, trazer a luz da palavra e parece ser meio louco. Sim. Né? E de fato é. Agora, quando você tem o Espírito de Deus, você começa a discernir as coisas espirituais, né? Isso é muito louco, porque aí você começa a entender uma coisa que não é da sua praia. Sim. Tipo, Total, o Gladson começar a falar de, sei lá, vegano. Ele começar Da zona de conforto mesmo, né? ele chegar aqui palestrando sobre grãos, né? Trazer um saquinho aqui, né, O Edson, pra mim, na zona cerealista, é um escândalo. Isso. E esses dias eu tava lá, inclusive. Procurando bacon. Bacon orgânico. Mano, eu tô tentando olhar pro Júnior, mas tem uma luz tão forte no meu olho que eu só vejo só, tipo, uma sombra. Tá Mas ligado? é o clarão. Porque não tem luz ali. Não tem, mano. É muita luz no Júnior, velho. Inclusive, só vê o homem espiritual que tá vendo essa luz. A gente aqui tá... E aí, assim, quando o homem, nós, né, começamos a entender das coisas espirituais, não é que a gente tem alguma capacidade. E até no início, né, desse capítulo aqui, né,
o primeiro versículo, né, o Paulo ele fala assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, ele está falando uma carta, né, para a igreja de Coríntios, né? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sim. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, assim, Paulo, ele não se propunha a saber algo. Tem até uma passagem que ele fala assim, não que sejamos capazes de pensar algo por nós mesmos, né? Então, assim, quando nós, né, começamos a entender das coisas espirituais, isso é possível através do Espírito de Deus. E esse, sim, né, é a mente de Deus, né? Sim. A mente dele sabe das coisas dele. Tendo este Espírito, a gente começa a discernir das coisas dele, né? Sim. Então, mano. é só uma introdução aí, né? Mas ontem o Julião estava falando algumas coisas interessantes aí. Isso é legal, porque, assim, na questão de discernimento, assim, da própria... Ih, mano, ó, tá sem porteiro. Estão batendo na porta. Fala, irmão, Covid, acabou. Agora Irmãos, é online. vai Fala pra casa, irmãos. É quarentena ainda. Tá chutando. A igreja tá fechada, é só a transmissão, não tem ninguém aqui. Não, mas vai que ele veio deixar o dízimo, oferta, né? Pode vir, abrir. irmãos. Pode entrar, a porta de Deus. A casa... Não, mas, enfim, porque essas coisas, como o versículo diz, elas se discernem espiritualmente. E aí, cara, a gente sempre cai naquela teimosia de dar os conceitos humanos para aquilo que é espiritual, que tem a linguagem de Deus. E quando fala o homem espiritual, a gente já se imagina a gente numa ação, né? De se fazer espiritual para conseguir entender as coisas e discernir. E quando, na verdade, ela, assim, deixa eu ler aqui, em Hebreus 4:12, ela fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada... Aqui está escrito alguma de dois gumes. Gumas. Versão Sempre nova, no revisada. Inote tem uma versão diferenciada. Mas enfim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, assim, é a palavra que ela vai fazer esse discernimento. E a gente já aprendeu, já conversou bastante, assim, entre a gente, inclusive nas pregações aqui mesmo, dos nossos pastores, de que a palavra, ela gera o espírito. E, assim, para tornar a gente como homens espirituais, né, cara, é a palavra que a gente vai ouvir. E aí ela vai trazer nesse entendimento. Mas essa palavra, ela vem num formato assim, apresentando aquilo que Cristo é. As interpretações que Ele dá para aquilo que a gente já criou nosso próprio conceito. Por exemplo, a gente já definiu, assim, como humano, como homem natural, o nosso conceito de amor, o nosso conceito de lealdade, o nosso conceito de fidelidade. A gente definiu, só que agora... Para que essa palavra ela entre, a gente precisa abandonar esses velhos conceitos, saca? E aí, essa palavra ela vem tornando a gente em homens Desculpa, espirituais o para... Renanzinho chegou e te perguntou. Guarda pra gerar. Tô com a Natália a chave lá do carro, tô com a Natália a chave do carro. Tentou ser tão discreto, né? Os dois pequenininhos. Assim. Renan tentando se esconder atrás desse microfone aqui na frente Mas do ele Cleber. tava Ó, o Renan pensando- escondendo aqui Tava atrás. aparecendo aquele filme do Jurassic Park, quando o dinossauro andava, a minha água tava tremendo, assim, eu falei, e o Renanzinho vindo todo no pé de pluma, mas tudo balançando. Desculpa, gente. Não, mas tranquilo. E assim, acho que como é a própria palavra que faz, a ação é muito mais da palavra do que propriamente nossa. A questão é a gente reputar os nossos conceitos como algo a ser desprezado e a palavra de Deus como algo a ser dado crédito. Eu tive algumas experiências assim nessa questão. Primeiro, quando o pastor Celso ele começou a pregar bastante a
respeito do descanso. E, cara, nossa, eu falava, puxa, beleza, é isso. A palavra, assim, é o descanso. É isso aí. E aí, beleza, vamos para a parte prática da coisa. Então, eu vou descansar. E aí você começa na sua mente a se forçar a descansar. E começa a querer fazer força, ou seja, você quer... aquela palavra que recebeu, ela tem um tempo para poder frutificar, né, e gerar esse descanso. Só que a gente viu a palavra, teve aquele entendimento e a gente já quer comer do fruto já quando ainda está na semente, né? Ainda precisa o Apolo plantar, o outro regar, e Deus dá o crescimento. Né? Isso, e até aquele lance, né? Tipo, o próprio pai é o lavrador, né? Sim. Ele que dá o crescimento e faz o fruto crescer, dá o fruto na estação própria, né? E aí eu ficava, mano, nesse lance, assim, tipo, me cobrando tal, porque eu preciso descansar. Aquele cara que tenta descansar, deita, mas o pé fica balançando, né? Tipo, vou descansar. E o pezinho, tipo, meu Deus. Eu não tô preocupado, né? Fica, tipo, vários tiques nervosos. E assim, eu ficava me cobrando, aí até que você começa a entender o seguinte, chega um momento que Deus ele abre teu entendimento e mostra assim, ó, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E aí rolou também, aí nessa aflição, né, de querer descansar, um dia eu abri a Bíblia, cara, eu não vou saber achar aqui agora, mas a Vânia de repente acha, aí ela coloca aí nos comentários a referência. Chamar os universitários e os teólogos. Mas ela tem um versículo que falava assim, eu mesmo farei as minhas ovelhas repousar. Isso daí, cara, mano, ele veio assim como, tipo, refrigerou. E tem até uma questão, né? Porque assim, o lance quando você fala em ter discernimento, isso também às vezes vem pra gente como uma cobrança, né? Isso. Parece uma coisa que você, tipo assim, como que eu adquiro discernimento? Sim. A primeira coisa que vem na cabeça, eu vou estudar, vou buscar o conhecimento, né? Para que eu haja o discernimento sobre aquilo que eu não conheço. Né? Mas até quando a Renan estava lendo, eu pesquisei na Bíblia, no Fight. Então, sorte no Google, tá ligado? Filipenses 1, né? Paulo também faz a mesma alusão desse lance de você ter discernir, só que é muito legal que ele fala assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Primeiro ele fala sobre crescer em amor, né? Então, tipo assim, a partir do momento que a gente é firmado em Cristo, que Ele é o amor, né? O discernimento, naturalmente, ele acontece. Né? Que, inclusive, o descanso ele não deixa de ser um fruto do próprio amor, né? Em Cristo, né? Que você começa a se relacionar com Ele, vai chegando um momento ali que você vai começando a descansar mesmo, né? Porque, tipo, eu acho que todos nós, assim, em algumas áreas você aprende a descansar. Eu estava nesse tempo, assim, nossa, aprendi a descansar. E, de repente, em outra área começou a se modificar, aí você vê que não. Sim, aí você começa a se cobrar, nossa, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu não estou aplicando ela na minha vida. E volta para esse lance de você querer ter fruto de coisas em determinado momento ainda só está sendo plantado. Que só está sendo plantado. Sabe? É verdade. E até, mano, nessa questão mesmo do próprio discernimento, o discernimento, assim, você já conhece o lado natural. E Deus ele vai te mostrar o outro lado. E a gente primeiro precisa conhecer, assimilar aquilo que Deus ele está ensinando. Senão você não consegue discernir de nada. Como é que você vai... E tem até um adendo que o Paulo... eu esqueci de ler o 10, que ele fala assim, ó, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Tipo assim, sem você se culpar, se condenar exatamente pelo fato de algumas coisas exatamente, cara. Porque conhecer essa face assim do Pai... Né? Porque tudo, até pelo homem natural mesmo, rola muito de você se ver a coisa assim, sempre se condenando. Eu faço parte da igreja, da NIPO, desde final de 89, cara. Você lembra? Eu não sei se você falou isso por causa da minha idade ou por causa do meu problema de memória. Por causa da idade. Volta, né, na causa raiz, né? E vira um ciclo.
Mas eu cheguei... assim, a minha assimilação, na maior parte, foi a palavra que a gente ouve aqui na igreja. Só que a criação que eu tive em casa, meus pais, eles passaram durante muito tempo numa igreja, assim, onde era na base da cobrança. Então, assim, mesmo que eu tivesse começando a ter esse entendimento aqui na igreja, tal, coisa fresca, né, nova, assim, para os meus pais, eles tinham esse processo de passar pela transformação, porque eles ainda tinham aquela educação de condenação. Então, eu tive essa cultura ainda também de sempre trazer as coisas me condenando. Uhum. E teve até um tempo atrás que eu tive uma experiência que foi legal, assim, eu estava na rua, assim, andando, acho que estava voltando da natação tal, e conversando com Deus, assim, e chega num momento, assim, Deus, ele começou a mostrar a importância do discernimento mesmo, de você poder discernir as coisas, e foi através, assim, falou assim, olha, nem tudo na questão que vem da palavra de Deus, ele tem origem em Deus. Aí eu fiquei escandalizado, falei, meu Deus, mano, como é que é isso aí? aí eu fiquei... Gladson riu assim, acho que... e já veio uma repreensão, cara. Gladson, me corrija, por favor. Toda a escritura... Protesto! Eis que te digo, em Abacuque 2, 3, diz... Heresia! E rolou um lance assim, ele mostrou aquela situação, aquele episódio de Jesus no deserto. A Bíblia fala que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E quando chegou lá, apareceu o inimigo e começou a falar, inclusive, textos da Bíblia, para induzir Jesus ao erro. Sim. Induzir Jesus para fora. Então, era a palavra de Deus na boca de Lúcifer. E aí eu falei, Senhor, se o teu inimigo, eu uso a tua palavra como referência para a minha vida, se o teu inimigo, ele usa a tua palavra para me confundir, como é que eu fico nessa então? Como é que eu sei quando é você que falou, quando é o inimigo? Isso tem a ver, às vezes, até uma coisa que atrela, que é quem é o autor, o consumador da nossa fé. Né? Tipo assim, é uma coisa que... está no controle dele, porque ao tempo inteiro, esses dias eu vivi uma coisa que Deus mostrou que aquele discernimento, aquela decisão que foi positiva, não era fruto de algo que eu tinha vivido, inclusive, em uma experiência de vida, mas é que o Espírito Santo, ele convenceu a você tomar aquela decisão, que é um fruto do próprio Espírito. Então, a própria palavra dele é gerada em você, que faz, às vezes, a gente frutificar de uma maneira positiva, porque... às vezes, a gente entra num modo que aí, quando você vê assim, você perde a paz, porque o tempo inteiro você tenta buscar um conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo. É uma revelação. Isso aí que o João falou é um negócio bem legal, assim. Até recentemente, assim, eu venho conversando com algumas pessoas, assim, que tem tido bastante conflito. Uhum. Acerca da palavra, porque se confunde com outras palavras que estão na Bíblia, e começa a meditar naquilo, e assim, aí você que está fora, né, daquilo, né, você está num outro parâmetro, você vê assim, que a pessoa está indo contra, de repente, uma palavra que está sendo ministrada, né, na igreja, mas ele está dizendo que Deus está falando com ele através da palavra. Mas é uma... Sim. Ele falou, não, mas está escrito. Está na Bíblia. E aí entra o que você falou. Como, então? Se o inimigo ele pode usar... Porque é exatamente isso. Jesus, quando ele foi tentado, o inimigo ele usava palavras que estavam na Bíblia. Mano. E aí, como ter o discernimento para você saber quando é Deus quem está dizendo aquilo, quando é... sua própria alma, seu sentimento de você quer tanto uma coisa, ou às vezes a palavra, muitas vezes ela te confronta. Verdade. Aí você está tão confrontado com aquilo que você busca na própria Bíblia algo uma justificativa. Não, mas está escrito aqui também, ó. Eu posso comer. Nem só de pão viver.
Meu Deus. Quase. Essa hora que a nossa testa ficou de ombros. Só fiquei tipo aqui, só vi a luz e ficava junto. Mas esse lance aí que você falou de misturar as palavras é bem legal, porque quando fala em Gênesis lá que Deus criou a terra, né, que ela era sem forma e vazia, a primeira coisa que ele fez foi trazer luz, né, cara? Então, ele chega e fala, haja luz. E Davi falava, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. A primeira coisa que você faz quando você está com uma situação assim no escuro, que não tem luz, você fala, putz, e agora? Você coloca a palavra de Deus, e quando você coloca, ela vai te dar uma clareza aonde você deve seguir. Né? Tipo, putz, essa situação, eu tenho um vizinho aqui que está me atormentando, quer que eu saia de casa, porque está fazendo barulho todo dia, dá um satanás. Eu vou entrar com um processo nele ou eu oro por ele? Aí você fala, peraí, essa situação está muito escura, o que eu faço? Pega a palavra de Deus, traz a luz. Quando vê a luz, você fala, putz, olhando a palavra de Deus, eu tenho que orar por ele e não processá-lo. Aí você começa vendo que a primeira coisa que Deus fez quando criou, falou, haja luz. E aí ele falou que ele discerniu o que era trevas, o que era luz, e ele separou. Separou luz, separou trevas, separou aquilo daquilo outro. Então, o mais importante para a gente é entender como Davi entendia, né? O que vai te trazer clareza para as coisas é a luz, né? É a palavra de Deus, né? E não tem como a gente, igual o Júnior estava comentando, quando você começa a conhecer essas coisas, por exemplo, quem vive, é até uma analogia engraçada, as pessoas que são uma geração antes que a gente, umas 2 gerações antes, muita gente morou em casas que não tinha energia elétrica, né? E hoje em dia, com a energia elétrica, tudo é mais fácil. Hoje em dia, a gente, sem essa energia que chega em casa, a gente fala, não, é impossível viver desse jeito, não dá. Porque a gente conheceu, então a gente acha uma coisa confortável, gostosa. E aí, quando a gente conhece também a Deus e conhece a palavra dele de uma maneira diferente, a gente vai pegando tanto esse gosto, vai criando o amor, né, vai ser gerado, né? Até porque o lance do fruto também, quando você joga a semente lá, ela depende de luz, né? Ela depende de água, ela depende de muitas coisas. E isso aí você vai conhecendo a Deus de uma maneira diferente. Você fala, caramba, que legal. A cada passo que vai dando, você vai falando, poxa, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim, tipo, é isso que eu quero para mim. Aí quando você vai para o escuro, você fala, poxa, não é bem assim que Deus age. E é como o pastor fala, o Espírito Santo se entristece, você vai sentir a mesma coisa. Vai falar, putz, isso aqui é bem legal, bem gostoso, bem legal, mas não é bom para mim, tá ligado? Eu acho até, assim, mesmo até você quer lançar essa palavra, aliás, você quer lançar a luz, né, colocar alguma situação à luz da palavra, muitas vezes a gente vai até pelo engodo do coração, sabe? Sim. Tipo, é a palavra que te favorece, tá lá escrito, persegui os inimigos e os alcancei. Aí, atravessei meus inimigos, né? Que o Senhor os fira no... Nossa, tá difícil falar. Que o Senhor os fira no queixo. Ufa! Tava até com medo de onde era. Achei que era de hemorroida. Que o Senhor os fira é com hemorroida. E no final, mano, assim... aí você acha essa justificativa, te agradou aquela palavra... E assim, até para poder discernir o que é luz e o que não é, e o que é trevas, eu vejo assim, Deus, ele, um coração quebrantado e contrito, ele não nega, assim, ou seja, eu vejo até esse quebrantamento no sentido assim, cara, eu não sei de nada. É o esvaziamento. Esvaziamento. Você se esvazia E aí, até porque, tipo, mesmo Saul mesmo, ele se quebrantou, mas não teve o arrependimento, que é a verdadeira mudança da mente, né? Isso, cara. Esaú, desculpa. Que na verdade não... não, foi Saul mesmo. Não houve esvaziamento. O de Davi, De né? Davi, Contra isso, Davi. Saul. Tá. E para ter esse esvaziamento... Esaú também. Quem matou Abel? Caim? Saul e Esaú. Que matou Abel. Sabi e Esaú. Isso tá no Novo Testamento, né? de palavra. Novo Testamento. E para mim, assim, cara, eu vejo até que todo mundo vai ter a tua própria experiência, assim, com Deus, como Ele vai te ajudar a discernir. A experiência que eu tive com Deus, assim, foi legal nessa conversa que eu fui tendo, que rolou assim, Deus, Ele me fez lembrar de uma palavra, porque quando aconteceu isso eu fiquei, pô, e agora, Deus, como é que eu vou discernir? Aí Ele fez lembrar uma situação, uma palavra que me trazia medo, me colocava em estado de alerta,
que era a palavra que falava assim: toda planta que meu pai não plantou, ela vai ser arrancada. Eu via isso. Mano, eu lia isso ou ouvia isso numa pregação, isso daí falava, pô, cara, preciso tomar cuidado para não ser cortado, eu preciso. Com uma plantinha boazinha. Preciso tratar melhor o Gladson, preciso. Você é igreja que queria falar mais. Preciso. Tem homenagem hoje, tem homenagem. Hein, aguardem. Essa fera aí, Olha, já deu errado no começo. Toda vez que a gente Poxa. resolve. Uma vez os caras foi. tentou pôr uma foto minha com o bandido do Pestinha. Caiu o Derrubaram, derrubou o culto. Derrubou. O culto. Hoje tentaram pôr um vídeo de homenagem a Postou eles, na familiares introdução do do bagulho. Gladson falando. Deu todo aquele problema no começo, né? É muita unção pra tocar. Sim, sim, tem que tomar Olha o cuidado. tamanho. Não toqueis no meu ungido, né? No meu botija de azeite. Acho que o oleiro tá lá, né? Ele, só quer fazer mais corpadinha. Pra caber mais azeite. Mano, e aí rolou assim, quando eu fiz. Quando ele fez eu lembrar desse versículo, eu lembrei até da sensação, cara, que aquilo me trazia, assim, era uma coisa bem opressora, na verdade, né? Não ainda não sentia paz. Mas aí com o passar do tempo, teve uma outra situação que eu passei e eu tava me sentindo muito zoado, assim, perante Deus, assim, envergonhado. Pecador safado. Nem te conto que... Também. Também. E rolou um lance, assim, de... Eu sei porque ele tá rindo. Gladson, mano, ele já... Mano... Eu queria que o Gladson fosse de outra igreja. Ele já viu muito da minha vida. Babaca. Pelo menos pra uma filial, você. Ele foi pra Penha, mas não foi tanto assim. Foi, mas tá aqui. Não sai. Penha, tamo junto. Ele não mudou de lugar, ele conquistou uma base avançada. E aí, quando eu tava orando, cara, assim, mó quebrantadão, assim, tava até gostoso naquela oração, assim, veio uma palavra de Deus me confortando que foi a mesma. Eu lembro que eu orava assim, Senhor, eu sou zoado, esse mal ele tá enraizado em mim. Isso daqui, amanhã eu vou estar voltando aqui, eu vou voltar aqui e vou pedir perdão das mesmas coisas amanhã, daqui a 10 anos, 15 anos. E sabe, isso daí... Eu me sinto mal com isso. Está enraizado em mim. Isso daí eu fui contaminado com essas coisas. E aí eu senti Deus falando comigo. Toda planta que meu pai não plantou, ela vai ser arrancada. E eu fui consolado por essa Uma palavra. palavra que Que antes cobra. era acusativa. Acusativa, agora ela estava trazendo esperança. E aí, cara, quando eu estava andando na rua e eu lembrei também disso daí, era como se Deus estivesse falando assim, você entendeu, cara? Quando eu falo e quando o teu inimigo fala. Mas e aí você tem a ver Isso é que muito louco. isso tem a ver que até quando o pastor comenta, né, que tipo, nada tenho, nada posso, nada sou. E aí você está num processo que você quer adquirir conhecimento para se tornar até... Não, preciso manejar bem a palavra. Porque a própria palavra apto, diz que né? o obreiro ele tem que manejar bem a palavra e tal. Quando fala maneira, você já imagina uma espada, né? Eu já imagino um baralho, na verdade, tá ligado? É a mente do pecador, o cara que vai fazer maço. Gladson hoje é assim, né? O cara que faz maço, que faz Mano, pilantragem. se o cara vier, eu tô com o zap aqui, ó. Vai, vem. Mas não deixa de ser um processo de dependência com Deus, assim, né? Porque, tipo, igual Cristo mesmo, né? Bom é aquele que me enviou, né? Bom é meu Pai, né? Tipo, ele sempre deixando claro que há uma dependência dele diretamente com o próprio Pai. E ele era Cristo, ele poderia falar, não, eu sei das coisas, né? Mas em todo tempo acho que é um processo que às vezes a gente se esquece eu digo isso de mim mesmo, de me olhar como um filho que é totalmente dependente do pai, porque a gente vai caminhando cada dia mais, parece que você acha que você está crescendo e que você sabe ou que obtém o conhecimento de alguma coisa, ele chega lá e desconstrói tudo. E mostra que aquilo ali, que tanto que a Bíblia mesmo fala que hoje nós conhecemos em parte as coisas, né? Ela deixando bem claro assim, olha, nunca se vanglorie naquilo que você sabe ou naquilo que você vê, que seus olhos naturais também vê.
até o espiritual, há uma limitação de revelação da palavra, porque é o Espírito Santo que vai revelar aquilo, né? Por isso que é importante, às vezes, eu estava refletindo esses dias, assim, de compartilhar aquilo que a gente vive, cada um vive. Porque é um complemento da palavra, o que o Gladson vive complementa a gente. Como não pecar? Aí você olha pra mim... Porque cada um tem uma coisa para agregar, assim, sabe? Eu fiquei tentando pensar que o Gladson agrega muito. A gente tem um depoimento lá. Né? Ao contrário do que muitos pensam, ele na minha vida só acrescentou. Sim. Acusação. Riso quando eu tava caído. Enchendo o saco de madrugada. Perseguição. Parou aí. Perseguição. Agora, Lembrando o passado. Fazendo um link com duas coisas aqui. Uma coisa que o João falou aqui que é bem interessante, que é assim, às vezes, até esses tempos assim, que o Espírito Santo tem falado bastante comigo, né? Então eu já falei aqui em outras oportunidades, né? Até pelo tempo em que a gente está vivendo, né? Tempos derradeiros, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é tempo da gente ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fica, né, presa, está escrito isso, está escrito, justificando algumas atitudes, alguns comportamentos, mas tudo bem, não é mais questão de certo ou errado, a questão é ouvir o que o Espírito diz. Só que aí, algumas pessoas até me perguntaram assim, às vezes a gente fala as coisas e pode ficar num campo... Na prática, né? Como que funciona? Como é que eu ouço? Agora que o João estava falando, né? Como é que eu sei que é Deus que está falando a palavra, né? Que é o próprio Deus que está falando, ou é o inimigo que está usando? Então aqui até para a gente trazer uma questão mais prática, né? Para quem está ouvindo, não que isso seja uma regra, uma lei, mas uma das formas é isso. O que está gerando? Acusação? Essa palavra está vindo e está te deixando acusado? Ou está te trazendo paz, está te trazendo descanso. E aí, assim, por exemplo, isso até a gente pode fazer com a palavra, porque às vezes a gente ouve, foi o que vocês falaram no começo, ouve a palavra descansar e confiar no Pai. Às vezes você pega essa palavra e você, com a mente do homem, que não discerne as coisas espirituais, mas você entendeu intelectualmente aquilo. Então eu tenho que descansar. Aí você começa a fazer força e aquilo vira um fardo. Você começa a ficar cansado de querer descansar e não conseguir, fazendo força. E no final você não descansou, você fez força. É meu caso com o regime. Eu não, eu tô seguindo o regime sempre firme. Sempre por isso que eu tô assim, desse jeito. Só lembrando o bagulho que você falou agora, que eu tava... Uma vez eu sonhei com... Cara, é muito normal na igreja ter aquela cultura dos sonhos. Eu sonhei Fica com vergonha, normal. Pode falar que você sonhou com O que acontece? Na verdade, uma vez eu sonhei uma coisa assim, eu falei, caramba, mano, é espiritual isso aí, certeza. E acordei, tipo, assustado, cara, porque eu via uma pessoa traindo a igreja, sabe? Eu falei, mas que ponto é esse, né? Aí quando eu falei, eu fiquei quieto, mas aí que foi legal, porque na verdade eu estava discernindo ali, conversando com Deus, falei, pai, é teu. Antes de falar, eu já falei, pai, é teu. E aí na hora ele falou pra mim, eu não acuso ninguém. Aí eu falei, eita! Então eu falei, entendi. Naquele momento, igual você falou, mano, tem ar de acusação, não é de Deus, cara. Legal, isso é bem legal pra quem tá passando por isso. Porque assim, nesse momento, assim... Desculpa, só um detalhe, é só para não explicar direito o sonho, porque eu vi a pessoa quem que era. E normalmente assim, não é que Deus não possa revelar esse tipo de coisa, às vezes ele revela, mas ele nunca vai revelar, tipo assim, a face, ele vai revelar, tipo assim, como se fosse uma coisa, uma alegoria. Uma alegoria, isso, não diretamente, né, porque... Tipo, mostra no sonho o Crust, o palhaço. Alegoria, quem é? Gretchen. Era o cabelo e tal. Não mostrou, mas já sabe. Então, e assim, talvez você que está assistindo agora, tanto pela situação dos tempos que a gente está vivendo agora, ou às vezes uma situação até que já vem se arrastando, você precisa tomar uma decisão. Precisa de direção do Pai, né? Precisa de direção do Espírito Santo. E aí você não sabe se é Deus que está falando para você fazer isso, não sabe se essa palavra está vindo da parte de Deus ou não, se esse sonho está vindo da parte de Deus ou não. Então, uma das maneiras é o que está te trazendo? Está te trazendo paz? Você consegue descansar com essa palavra que você está recebendo? Ou está te deixando mais aflito? Sim. Então, tem que ver. Porque, a paz assim, que excede todo entendimento, seja né? o árbitro. Seja o hábito do vosso coração ali, né? Porque aqui no caso... Segundo Abacuque 2.
Segundo Abacuque 2. Segundo Apocalipse 3. Aos apocalipses. Misericórdia, perdão. Aos arrebatadores. E agora uma outra coisa que, cara, isso aí eu tava até meditando esses dias, e quando o Julão trocou essa ideia ontem, eu falei, mano, que da hora. Que é assim, questão do discernimento, né? Conforme você vai crescendo espiritualmente e você vai tendo mais discernimento e entendimento das coisas. Só que a igreja, o corpo de Cristo, ele é assim, cada pessoa às vezes está numa fase. Isso. E a igreja, ela tem inclusive essa promessa de que virão mais pessoas de variados lugares, como o Julão falou antes, o Júnior, né, falou, com uma mentalidade formada de uma forma distinta, né, com pensamentos, né, um espírito diferente. Sim. Mas virão para fazer parte desse corpo. E às vezes o discernimento que você tem hoje a respeito de algo, essa pessoa, ela ainda não tem. E como você tem, teoricamente, esse discernimento, então você consegue perceber se a pessoa, ela tá, vamos dizer assim, errando ou acertando. Só que aí, esses dias eu estava pensando, falei, mano, o que me adianta ter isso? Porque se eu vou ver o erro do outro, eu não quero ter esse entendimento. E aí, esses dias, o pastor Gustavo, hoje não está conosco, né? Ei, saudade. pastor, desculpa, pastorzão, hein? É o pastor. Logo tá nascendo a filha dele aí. Né? Gustavo me passou aí 3, hein, mano? Preservando, hein? Gustavo me passou, tá com 3 agora, hein? Né? Eita, Que pastor. bênção. Agora virou um pastor completo. Você não registra o Completou resto? 5 lugares. Como chama? É um boi Nelore, aquele procriador. Já encheu o carro agora, vai encher a igreja, é uma bênção. Não dá pastor, carona pra né? mais ninguém agora, Já né, era. Gustavo. E aí ele comentou e o Gustavo, ele não prega, que vocês acham que ele prega só aqui no noite, ele prega na igreja Penha, que é na qual ele é, né, domingo de pastor. manhã. Sim, E ele sou prega no ovelha culto da manhã japonês, né? Não é qualquer um que prega no culto, né, do início da igreja. E aí ele trouxe uma palavra, e aí ele falou um pouco a respeito disso, assim, por um outro ângulo, que é assim, por exemplo, o pastor Takayama um dia ele falou, né, que toda vez que ele começa o culto, né, as gravações, ele fala, estou aqui diante da câmera, né, ele fala assim. E aí teve um culto que ele falou assim, estou aqui diante da câmera, mas eu não vejo a câmera, eu vejo Vocês. a igreja, eu vejo cada um de vocês. Ele falou, eu vejo aquele que não é crente, mas que hoje recebeu esse vídeo, está vendo esse vídeo. Eu vejo aquele que que é de uma outra igreja, está recebendo isso agora. Eu vejo cada um. Então, assim, isso é muito louco, porque é o que Deus faz com a gente. Ele não olha para você, ele não olha para mim como a gente é hoje. Porque senão a gente já estava até reprovado, mas ele olha lá na frente. É o processo final. Que Com a ele presciência dele, ele olha lá na frente e ele se agrada do que Ele fez. fez, exato. Né? Então, a gente passar a olhar com esse olhar, né? E a palavra ela fala, né, que os nossos olhos são a candeia do corpo. Ou seja, vamos dizer assim, é como se fosse a porta de entrada. E se os olhos forem trevas, não tiverem luz, todo o seu corpo será trevas. Então, assim, a gente vai crescendo espiritualmente, vai tendo entendimento de algumas questões. Só que amanhã você pode ver um irmão que ainda não tem esse discernimento. Só que você vai fazer o quê? Vai olhar para ele, pô, mano, tudo errado, olha, zoado. Não, porque se a gente entra por essa proposição, a gente já sai da graça, Sim. já sai do amor do Pai, já sai da proposição do que é o Evangelho. Agora, se a gente tem esse olho santificado, né? O pastor Takayama sempre falava uma palavra que era colírio espiritual, né? Você olha para esse irmão, para essa pessoa que está chegando agora, que ainda está aprendendo as coisas, e você já, pela fé, você vê, cara, lá na frente ele vai ter esse discernimento. E até Ele vai ter pelo esse lance de conhecimento. você, tipo assim, é Cristo mesmo, né? Ele na cruz, olhando todo o ato contra ele, Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Sim. Né? Porque ele ali, tendo aquele olhar de misericórdia, longanimidade, né? Tipo, coisas assim que não deixa de ser fruto do próprio amor, né? Eu acho que a preparação da própria igreja para as pessoas que vêm, porque acontece muito disso, até o pastor estava comentando um dia, que quando a gente chega num processo de bênção, né? Às vezes, quando chega alguém, às vezes a pessoa vai exercer algo que você talvez estava até querendo exercer. Aí você chega assim, nossa, vai sentar já na janela? Uma coisa assim. Não, é um momento que você se alegra com aquilo que às vezes Deus vai colocar pessoas para fazerem coisas. O crescimento da igreja acontecendo, pessoas que não vão chegar, às vezes, pensando exatamente igual,
Mas o amor em si, ele vai completando todas essas lacunas, né? Porque em algum momento alguém tá tendo paciência com a gente também, tá sendo Imagina, longânimo. até hoje, alguém esse tá tendo exato... Certeza, Tipo, alguém eu vou tomar chega uma lá assistindo e... falando, pelo amor de começo Deus. Arranca a introdução do... O que foi aquilo que entrou? Por que eles apareceram antes do culto? O que o violão Exatamente. tá fazendo ali? Por que ele não tá cantando? Não, e uma coisa legal também que o Bruno estava falando, que assim, a mesma palavra que uma vez deixou ele assustado, é a mesma palavra depois que consolou. Consolou, E aí o que acontece? Jesus falava, né, eu sou o pão da vida, né? Então, o pão mesmo, ele tem várias fases. Desde o momento que é trigo, que é semente, desde o momento que você vai moer aquela semente para virar uma farinha, até você misturar com outras coisas e tal, e virar o pão. E a palavra, na verdade, era igual. Esses dias eu estava conversando com o Gustavo e eu falei, nossa, Gustavo, esses dias eu tive falo insight porque eu não falo revelação que é de crente. Ah, não, é bem melhor. Aí eu falei insight. O entendimento. Mas esses e dias veio eu o vi- entendimento. Não, mas até é melhor entendimento, porque esses dias eu vi um cara falando insight, o cara era todo teólogo. Não, não, parei, então parei. tiramos do Agora é entendimento. Um discernimento. E aí eu falei com ele, cara, a palavra, ela tem fase, a mesma palavra para várias partes. Então, ela vai se renovando a cada dia mesmo, porque para mim um dia, e pro Julão lá, que era a palavra que ia arrancar a planta e ele ia ser arrancado, e a outra era arrancar o que estava ruim nele, tá ligado? Então, até a água, que é espírito, tem várias fases, porque um tempo ela está num estado, por exemplo, estado sólido ou gasoso, ou líquido, assim, é tudo metáforas, tá? Não fiquem escandalizados comigo. Ó, prestem bem atenção. Eu já Ó, perdi o fio da não, meada do pão já. não, eu preciso fazer uma pausa aqui, abrir um parênteses, porque, ó, perdi o fio da meada. ó, é uma revelação importante. É tipo assistir Dark, tá ligado? Vocês que estão assistindo Dark e se perde, dorme no meio. Eu já tô tentando assistir, já tem 5 meses a primeira temporada, porque eu durmo. Ó, não percam nada. Ó, para a pipoca. Vai, Gladys. Agora lascou. Agora... Passou do pão, vai, continua. Então, da mesma maneira, as coisas elas têm fase, né? Como o pastor até explica que o Renan estava falando, as pessoas elas vêm num estado diferente, elas vêm em fases diferentes. Só que o corpo é um só, na verdade, né? Às vezes, por exemplo, parte do seu corpo está machucado e você vai ter que ficar de repouso, por exemplo, machucou a perna, vou ter que repousar ela. Cara, o seu corpo ele vai ter que ficar parado, por quê? Porque aquela perna está zoada, você vai ter que repousar, porque ele está numa fase de recuperação, né? Às vezes eu tenho que ficar parado, não tenho que andar. Minha cabeça vai andar sozinha? Não. Meu braço vai andar sozinho? Não. O corpo tem que esperar junto, faz parte de todo o processo. Então, quando as coisas acontecem até na igreja, ou às vezes até a gente estava conversando com o Renan um dia, era assim, a família é a primeira igreja que a gente tem. A gente tem que... Tudo que a gente quer exercer na igreja, você vê que você tem que exercer muito mais com a família, né? Paciência. Inclusive, eu não tenho paciência nenhuma. Um pouco de paciência. Um pouco de paciência. Longanimidade. Só que assim, a gente deve passar isso junto, né? Então, o pastor tem falado bastante. Agora é o momento de a gente escutar, né, o que ele tem falado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vai ter um momento que a gente vai todo mundo... Vamos para o campo jogar bola, vai todo mundo junto, entendeu? Então, mesmo que esse processo... Mesmo que o trigo ele seja amassado, que ele vire farinha, que ele vire pão, ele nunca vai deixar de ser trigo, nunca vai deixar de mudar. Então, a palavra vai ser o quê? Sempre é palavra, mas ela vai ter vários processos, várias partes, várias fases, né? Um prato de trigo para 10 Trigos tristes. Repita 3 vezes. Veio um entendimento. Da hora. Revelação. Ontem você tinha falado um lance sobre Abraão, né, mano? Isso é muito louco. Que Abraão, ele teve o discernimento, porque ele vivia, vamos dizer assim, num povoado, né, num local, onde se tinha diversos deuses. Sim. Vamos dizer assim, pós período do dilúvio. Então, existia diversos ídolos, né? Esses ídolos, eles eram até assim, em memória a alguém que existiu, pré-diluviano. Então, tinha muitas adorações a ídolos diversos. Como Abraão passou a crer em Deus? Porque Abraão ele passou a crer no Deus dos deuses. Ele creu, como o pastor já falou várias vezes aqui, ele creu que existia um Deus sobre todo e qualquer Deus, sobre toda e qualquer divindade.
que estão adorando, Sim. adoram este, adoram aquele. Como que ele teve o discernimento de, em um momento, né, em espírito, falar: Deus, eu creio em você, eu creio que existe um Deus que é o que criou todas as coisas. Eu creio nesse Deus. E aí, nesse momento que ele achou Deus, Deus o achou. Sim. E aí Deus o chamou e fez promessas para ele. E aí, me veio agora aqui, enquanto o Gretchen estava falando e tal, que a gente estava falando a respeito disso. Como saber se uma palavra é de Deus ou não? O que ela traz para você. Ela te traz paz, ela te traz cobrança. E um dia, eu estava vendo uma pregação do Telo, não sei se ele está assistindo a gente aí. Um Abraço, abração aí, Telo. Aê, Telo. Opa. Mandar um abraço pro Luizinho também, senão ele fica com Luizinho, verdade, pro Mike também. pro Mário também, né? Pro Rogério. Rogério, Pelé. Quer ver? Lembra o nome de alguém lá de Mogi, Júnior? Sem querer constranger. Mike. Um abraço pra Martinha. Mike Benson. Pastor Javier. Pastor Javier. Aê, Pastor boa, Javier. Pastor Javier. E aí, o Telo, ele tava falando, por exemplo, quando você não conhece o Deus Pai, você conhece o Deus na figura do exercício da sua função, Juiz. é um Deus que demanda muita coisa de você. Você tem que fazer jejum, você tem, de repente, que Não guardar um dia, que você não pode fazer nada naquele dia, ou você tem que ter uma santidade de fora para dentro, não de dentro para fora, mas uma santidade de fora para dentro. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se fazer aquilo, você está cortado. Se fazer aquilo, você está excluído. É um Deus que demanda muito de você. E às vezes você até se escandaliza desse Deus, porque você fala: não dá, não consigo. Não consigo servir a esse Deus, porque ó, eu errei nisso, eu errei naquilo outro. Então, Abraão, quando ele estava ali vendo as mais variadas religiões, as mais variadas formas de adoração, de culto, ele discerniu como: cara, nada disso me traz paz. Sim. Nada disso está me trazendo paz. Eu tento fazer isso aqui, ó, aí agora eu não posso, eu tenho que ficar 3 dias pagando uma promessa, não posso comer aquilo. Agora eu tentei esse aqui, eu não posso cortar o cabelo, não posso cortar o pelo debaixo do braço, não posso cortar o bigode, ou eu tenho que deixar o bigode, ou eu tenho que usar chapéu, eu não posso usar isso. E nada disso trazia paz. E aí, pelo Espírito de Deus, que é o que dá o entendimento das coisas de Deus, ele contemplou um Deus, sim, criador de todas as coisas, mas no qual ele tinha paz. E esse Deus, né, que é muito louco, ele fala: Abraão, anda na minha presença, chama para andar com ele. Sim. Não é um Deus distante, que está ali, que você vai, trouxe esse negocinho aqui para você e sai correndo antes que ele te consuma. É um Deus que você não tem amizade com ele, não. Ele anda na minha presença, ele chamou para caminhar junto. O chefe e o líder. No meio corporativo eles falariam isso, né? Existe o chefe e o líder. O líder acompanha. O líder servidor, O líder o monge e o executivo. Abraão, ele se deparou com a figura de um Deus que chamou ele para caminhar junto, para andar na presença dele. Ou seja, não é um Deus distante, é presença, cara. Se eu fechar o olho aqui, eu sinto a presença do Gledson. Fácil. Gravidade. Soltei dá um gases. Tá desligando o filtro. Né? Já tá à vontade demais. Presença é o quê? É estar todo o tempo com ele. Não é aquele Deus assim: eu estou passando por um problema agora, eu vou fazer agora uma promessa, eu vou fazer agora Esses dias eu vi uma pessoa mandar uma mensagem para outra pessoa, né? Olha, eu passei por isso, por depressão, e eu comecei a fazer uma prática tal com Deus, um propósito. Aí você fala: pô, o cara já tá com depressão, se ele fizer isso aí, ele morre, velho. Não, e se faz e não dá certo também, tipo... Era muito sacrifício pra né? Então, cara. assim, Deus se revelou para Abraão, e Abraão discerniu Deus, conheceu Deus, o que é um Deus de andar na presença, andar com ele todos os dias, no momento bom, no momento ruim, você ter relação com ele. Então, até isso para você, às vezes, assim, que pode estar confuso em saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Às vezes igreja, alguém está assistindo hoje,
tá, ai, não sei se eu vou para essa igreja, se eu vou para aquela igreja. Veja o que te traz paz, o que tá te trazendo, qual sentimento tá te trazendo. Não, tanto que discernir fala, né, que é escolher certo, escolher com critério, né? E acho que a partir do momento que você escolhe Cristo como seu único Salvador, ali já é o início desse processo de uma vida com discernimento. Porque ali ele começa a executar toda a obra que ele tem na sua vida. Tanto que também é aquela coisa, né? Ele te escolheu desde a fundação do mundo ali, ele te gerou ali, sabe? Então, escolher o certo. O que é o certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele é o caminho que vai direcionando a gente nessas coisas. Porque assim, tudo que a gente está falando aqui, em algum momento foi gerado através da palavra. E a mente que está em nós hoje, até uma vez o pastor falou assim, tenta pensar como você pensa 3 anos atrás. Você não consegue. Sim. Tenta pensar como há 2 anos. Até algumas semanas atrás, todo dia é modificado um conceito, um valor, um pensamento, um discernimento na sua mente. Mas quem que está fazendo isso? É o Espírito Santo, a própria palavra ele está dele, jogando água e está dando crescimento sozinho, né? Sem fazer força, né? Sem fazer força. E a gente não percebe esse processo, é uma coisa muito sutil, né? Até que eu complementando aqui aquele primeiro versículo que a gente tirou, né? 1 Coríntios 2, o último versículo, né, do 1 Coríntios 2 fala: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem pode... Às vezes a gente quer fazer isso até com Deus. Às vezes, a gente já falou sobre oração em outros cultos, né? Às vezes você vai orar, você começa a citar a palavra para querer convencer Deus a fazer uma coisa. Você está querendo instruir Deus. Tá escrito... Deus, porque eu preciso de um carro. Por quê? Porque os irmãos precisam ajudar os outros. Que a palavra é isso. Você tá... Não é a e uma palavra... casa maior, por quê? Porque a Bíblia fala para ser o quê? Hospitaleiro. Hospedeiro. Ao vírus. O corona até sorriu agora. Hospedeiro? Eu queria falar do chat. Deixa eu só finalizar aqui. Aí fala, mas nós temos a mente de Cristo. Que é isso que a gente tava falando aí. Mano, até nessa questão, hoje mesmo rolou uma coisa legal. Eu fiquei sabendo de um irmão nosso, tal, que foi hospitalizado. Aí eu lembrei assim na rua e fui orar. Aí me veio da seguinte forma. Porque a oração, né, viciante, Senhor, guarda ele, faz assim e tal, não deixa acontecer isso e tal. Às vezes é uma oração assim, mais aprendida, né, de tanto você ouvir aquilo e repete, né, a situação, do que propriamente você querer expressar alguma coisa ali do que está no seu coração. Que é verdadeiro em você mesmo. E aí veio assim, cara, por exemplo, se você vai colocar uma pessoa que você não conhece para cuidar da sua casa, ou melhor ainda, você me conhece e sabe que eu sou esquecido, Gladson, aí você vai me colocar para tomar conta da sua casa porque você vai viajar. Chamando de desligar o gás. Então você fala, João, ó, toma cuidado, ó, não deixa o gás ligado, ó, meu. Ó, a luz, assim, ó, chuveiro também, desliga, não demora muito e tal. Aquela coisa, ó, tranca bem a porta quando sair. Ou se eu for pegar o meu carro, ó, o porta-mala tem que pôr um cabo de vassoura, que senão ele cai na sua cabeça. Eu arrumei. O Cleiton arrumou, não precisa mais colocar o carro. Não, mas o meu precisa. Tirou a asa do cara. Tirei a asa. Tirou a asa. Era o charme do Batmóvel. Era lindo, pô. Não é mais bonito. Então, quando você não conhece e vai deixar algo que você considera muito importante em posse de alguém, para alguém tomar conta, você começa a dar as diretrizes, a recomendação de como tem que ser feito. Agora, se você me conhece e tem total confiança, né, em mim, não vou colocar eu como referência, né? Vai, sei lá, o Gustavo, para tomar conta do teu dinheiro. Aí sim. Você não precisa falar nada. Você, na verdade, você só vai e agradece. E aí, Deus, ele, naquele momento, assim, onde eu fui orar por esse nosso irmão, só veio esse sentimento, assim, de gratidão. É tipo assim, uma criança chegando no pai e falou, pai, faz a mamadeira assim, assim. O leite tá mais ou menos morno. Temperatura do leite, pai. Kenzinho dando instruções pro Renan. Pai, eu sei que você esquecido, entendeu? Não, pai, se dá não, bem com a pai. cozinha. Faz direito, pai, não. Eu queria mandar um salve pra galera aí, ó, do chat. Agora é a hora das caravanas. O pessoal Momento da liminha do Gladson. Cadê o bonezinho? O pessoal da Vila Mariana. Vila Mariana, cadê? Vila Mariana. Ibiúna. Aê! O pessoal da Penha aí, galera, o pessoal da Penha. O pessoal da Penha de novo, Penha é nós, Penha, uhul. Tremembé.
Tremembé. É no Brasil, Tremembé? Tô brincando. E aí eu queria... Galera de Arujá também. Arujá. Galera da sede. Deixa eu fazer um louvor, aquele De Onde Vem a Paz, né? Tipo, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá deu falando. ordem. Como é que é? Canta De aí, onde vem gordinho, a a gente paz? toca. Ah, de onde vem a paz? Ele canta, né? Claro. Você canta aí, Edson? Pegar Não, mas a esse é letra, só né? Não, vamos. Pode, se vamos quiserem fazer, tocar esse, beleza. Senão... Não, eu acho legal. Pô, né? até que hora vai o esquema? Mano, eu tô me sentindo, tipo... Eu esqueci, Guilherme. Galera, hoje, ó, a live da Vila Mariana... live da Vila Mariana tá cancelada. Galera, deixa eu tentar as duas aí, ó. Vambora. Vai estender, quem quiser participar. Pegar Inclusive, uns discos qualquer link que recheados. compartilharem, ao invés de cair no canal dele, já cai no nosso. Redireciona. Redireciona. Vamos fazer um louvorzinho e depois a gente já faz uma oração e já vamos encerrando aí. A gente vai fazer uma oração, então não desliga o microfone aqui, beleza, produção? Foi muito fazer usado. de Não, novo. de novo. De Calma aí. novo, então. Os caras falam, vocês precisam ensaiar. Pra quê? Mas não adianta ensaiar, não tem memória, mano. A gente não tem, então. Então vai lá, Jurão. 3 e... De onde vem a paz que surpreende o oprimido, fazendo descansar sem medo do seu inimigo? De onde vem a força que o faz repousar seguro? De onde vem a paz que tenho agora? A calma após a chuva. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo de onde vem a paz. De onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou somente no que está escrito? De onde vem a força que o faz repousar seguro? De onde vem a paz que tenho agora? A calma após a chuva. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço
pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo de onde vem a paz. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo de onde vem a paz. Na tua presença aqui estamos, Pai, unidos, meu Pai, pela comunhão do teu Santo Espírito, meu Pai. E queremos agora, meu Pai, declarar que não pertencemos a nós mesmos, que não somos o Deus das nossas vidas. Nós abdicamos, Pai, deste direito que temos, meu Pai, do livre-arbítrio que temos para comandar nossas próprias vidas, Pai, mas queremos, Pai, ser guiados por Ti, porque Tu sabe todas as coisas e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém. O Senhor sabe o dia de amanhã e certamente como um Pai, o Senhor sabe tudo aquilo que a gente necessita, meu Pai, mais do que a gente, meu Pai. Então queremos, meu Pai, pelo Teu Espírito aprender a descansar em Ti, meu Pai, e ser guiado, ser instruído, ouvir a Tua voz, meu Pai, nos momentos de dificuldade, nos momentos decisivos, mas também queremos ouvir a Tua voz, Pai, nos momentos corriqueiros, no dia a dia, meu Pai, saber a Tua vontade, meu Pai, porque a Tua vontade é o melhor para nós, meu Pai. Amém. Até nas pequenas decisões do dia a dia, saber qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer, e Te pedimos, meu Pai, dá-nos o Teu discernimento, dá-nos o entendimento para saber quando é o Senhor falando, meu Pai, e que a paz, meu Pai, possa ser uma das formas de entendermos, meu Pai. Amém. A paz, meu Pai, que não traz, meu Pai amado, aquela preocupação, que não traz incômodo, amém, que não traz angústia, Senhor, que não traz tristeza, mas que traz alegria, meu Pai, aleluia, aos nossos corações, meu amém, Pai. Esse meu irmão agora, meu Pai, essa minha irmã, que está com tanta dificuldade de tomar decisões nesse momento, meu Pai, que a Tua palavra possa trazer clareza, iluminação, Senhor amado, para a alma dela, para a alma dele, para a mente dessa pessoa. Sim. Possa trazer a Tua luz que mostra as coisas, mostra a verdade, mostra os obstáculos, onde a gente pode se perder, Senhor. É verdade, Pai. E traz a verdadeira liberdade, meu Pai, porque é isso que o Senhor tem para nós. Esse é o Deus que Abraão conheceu, teve discernimento e conheceu, um Deus que não ficava exigindo coisas que traziam cansaço, que trazia tristeza, que trazia para a pessoa um jugo pesado, mas um Deus que trazia libertação e que chamava para andar na presença dEle. E é isso que o nosso Pai Celestial faz agora. Ele te chama, filho amado, filha amada, anda na minha presença, meu filho, anda na minha presença, minha filha, e anda na minha luz. E essa luz vai trazer o entendimento que você precisa para as questões dessa vida, para as dúvidas dessa vida, tudo no seu tempo. Amém. Talvez você esteve até hoje em dúvida se devia entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus, deixar o Senhor Jesus ser o seu guia, deixar Deus ser o cabeça, ser o principal na sua vida. Amém. Mas talvez seja esse agora o tempo que você pode fazer isso e deixar que o Espírito Santo te conduza e venha esclarecer todas as coisas e revelar todas as coisas. Não é pelo intelecto do homem, mas é pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que habitava em Jesus e que antes de morrer por nós, Ele entregou ao Pai, para que eu e você, para que todos nós pudéssemos ser cheios da mente de Cristo.
Que este Espírito seja abundante na sua vida agora, em nome de Jesus. Seja abundante no seu lar, que o seu lar, a partir de agora, seja conduzido pelo Espírito Santo. Que Ele seja o cabeça e que cada um de nós seja corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo, célula do corpo de Cristo, mas a mente é dele, ele é quem instrui, ele é quem dá a direção. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha lugar nas nossas vidas, hoje e sempre, Pai. Assim te pedimos, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. É isso aí, vamos encerrar aqui. Vocês querem fazer as considerações finais de vocês, Júnior? Tranquilo? Cara, na verdade, enquanto o Renan estava citando esse versículo do anda na minha presença, o que vem assim, à medida que a gente vai conhecendo Deus como Pai mesmo, se você fecha o seu olho e você tenta imaginar um Deus Rei soberano, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, falando isso parece que é uma coisa muito inquisitiva, né? Mas quando a gente fecha o nosso olho e imagina um pai falando isso, sabe a gente como aquela criança frágil, assim, dando os primeiros passos, assim, meio... E Deus, assim, por trás, assim, amparando, assim, sabe? Caso a gente vá cair ali naquele momento... segurar forte aqui, senão... Rapaz, quer manter a Lúcia. Então, Jesus, ele veio revelar, ele veio discernir o Deus do Velho Testamento, do Deus do Novo Testamento. O significado de Deus, do significado do que é Pai, sabe? Então, assim, que Deus ele conduza a gente a pensar com a mente de Cristo, conforme foi lido, enxergar com a mente de Cristo, porque vai chegar o momento assim que Deus a gente vai estar cheio do Espírito Santo no sentido assim da palavra, essa palavra santificada na nossa vida, a gente vai estar transbordando mesmo, mas que isso não venha gerar uma soberba na gente de olhar para esses irmãos que vão chegar e eles ainda estão na primeira fase, já passei por isso. Aí a gente voltou para a primeira que voltou de novo, volta de novo. Mas a gente vai ter o mesmo olhar de Cristo pra o gente mesmo hoje, olhar né? de Cristo, cara, sabe? Até a gente trocando ideia, rapidinho também, terminando aqui, mas Não, assim... Tem até a hora da vila. Mas assim, Jesus Cristo, cara, cheio do conhecimento da graça, assim, pleno, ele sendo a própria graça, ele se submetendo a ser criado por José e Maria, que ainda tinham a mentalidade do Velho Testamento, ainda não tinham o discernimento da graça. E a Bíblia fala que em tudo Jesus era submisso a eles. Então, essa graça assim, de que ainda que você detenha todo o conhecimento de alguma coisa, esteja pleno, isso te põe até numa condição de servir aquele que não tem aquele mesmo entendimento que você tem. Até quando o Renan citou na oração de Deus guiar sobre algumas decisões, né? Veio um hino. Pode fazer rapidinho? Pode. Tem 8 minutos de duração. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Versão acústica. São 7 minutos. Pode fazer aí Produção- na sequência a gente já... Tá bom. Na bênção já vai ser. Só fazer um pedacinho dele. Ele fala assim: entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão.
entrega tudo a mim, confia de todo coração. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo cuidado. E o teu cuidado é descansar em mim. Amém. Pai, nós te agradecemos por esses momentos aqui com os nossos irmãos, cada um nos seus lares, nós aqui, mas todos no mesmo espírito, meu Pai, com essa liberdade que o Senhor nos dá, mas desejosos de ouvir a Tua voz, necessitados de ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado e tem nos ensinado todas as coisas, e como está escrito, como é promessa Tua, Senhor, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e toda a verdade. Obrigado, Pai, por nos amar e por fazer de tudo para nos levar de volta para Ti, para a Tua presença. Obrigado, meu Pai, por ter enviado o Senhor Jesus para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por Ele pagar pelas nossas falhas naquela cruz. E obrigado, Senhor Jesus, por ter desejado vir, por ter aceito vir e por ter nos amado tanto quanto o Pai e ter se entregado a nós naquela cruz e morrido por nós e ressuscitado com todo o poder e autoridade. E obrigado, graças ao Espírito Santo que nos revela e nos ensina toda a verdade. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje,